do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Que a graça amorosa de Deus, que alimenta a nossa vida com a palavra e com seu corpo e sangue, esteja no seu coração e ilumine cada dia da sua existência. Pão vivo descido do céu, Cristo Senhor e Salvador nosso, deseja falar ao profundo dos nossos corações. E não só falar, mas Ele deseja alimentar-nos com o alimento que produz vida em nossas vidas. Acolhamos cada vez mais essa proposta do Senhor de dar-nos o melhor de si, a sua palavra, que é palavra que instrui e palavra criadora, e o seu corpo e sangue para permanecer conosco, alimentando as nossas vidas e dando sentido verdadeiro para a nossa existência. Abramos o coração para ouvir o Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo João 6, de 44 a 51. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que eu enviou não o atrai, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuamos neste grande discurso sobre o pão da vida, que Jesus vai alimentar-nos com a palavra e conduzir-nos sempre mais a compreender que Ele é o alimento eterno da nossa existência. E, queridos irmãos e irmãs, é sobretudo um convite a acolhermos cada vez mais essa verdade de Deus, essa verdade acerca de Deus, que nos é dirigida com tanta beleza pelo próprio Senhor ao falar de si mesmo, mostrando-se como pão vivo descido do céu, alimento para as nossas vidas. E hoje Jesus, Ele deseja de verdade conduzir-nos a descobrir cada vez mais essa dimensão do seu corpo e do seu sangue como alimento da nossa vida. Eu sou o pão vivo descido do céu. Eu sou aquele que dá a vida, porque, sendo pão vivo descido do céu, quem dele come nunca morrerá, mas terá a vida eterna, experimentará a plenitude da vida. As palavras de Jesus, muito fortes para nós, nos encaminham por acolher esta verdade do seu próprio ser, verdade que vai marcar significativamente a igreja, porque a igreja ela está inteiramente voltada para a Eucaristia. Nós vamos ouvir dizer que a Eucaristia é a raiz e o ápice, né, da nossa fé. É aquilo onde nós nascemos e é também para onde nós tendemos, né? A Eucaristia é essa experiência mesmo do nascimento da igreja e é também a experiência do para onde vamos. Que nós possamos acolher cada vez mais esta verdade da Eucaristia como verdade para as nossas vidas. Nós, querido irmão, querida irmã, podemos dizer hoje que a Eucaristia, como nos é apresentada por Jesus no Evangelho de hoje, ela tem uma dimensão de escatologia, uma dimensão escatológica muito forte, porque o próprio Jesus vai nos dizer que quem comer deste pão viverá eternamente. Então, o pão do céu, o corpo e sangue de Cristo dado a nós, é alimento que produz vida e vida eterna, plenitude de vida. É o que nos é dado pela Eucaristia. Então, comer do corpo de Cristo, beber do seu sangue, participar da mesa eucarística, é ter garantido em nós a eternidade.
mas não comer de qualquer jeito, é claro, né? Porque quando a gente fala de receber a Eucaristia, nós falamos de recebê-la como Cristo quer nos dar, para que ela, sendo recebida por nós, num estado de abertura das nossas vidas para tal recebimento, que nós coloquemos em prática aquilo que a Eucaristia nos pede. É preciso estar em comunhão com o que Deus deseja para nós, por isso precisamos nos preparar para receber o corpo e o sangue do Senhor. Por isso é importante, a igreja sempre lembra, é importante que nós estejamos em estado de graça, e em estado de graça está sem a marca do pecado em nós, sem deixar que o pecado tome conta das nossas vidas, sem estar em comunhão com o pecado. É importante a gente lembrar isso. Para fazer comunhão com Cristo é preciso não estar em comunhão com o pecado. Então é preciso buscar o perdão, é preciso buscar perdoar e ser perdoado para poder estar em comunhão com o Cristo Eucarístico e não em comunhão com o pecado. Né? E também receber a Eucaristia nessa dimensão de não estar em comunhão com o pecado, mas estar em comunhão com Cristo, e esta comunhão que ela vai nos impulsionar a, alimentados pelo corpo e sangue do Senhor, pela sua palavra de salvação, que se faz corpo e sangue para nós buscarmos viver aquilo que a Eucaristia nos propõe, que é justamente viver o amor na mesma medida que o Cristo viveu por nós este amor. Amados que somos de uma forma tão concreta, tão bela, tão profunda, com este dom precioso da Eucaristia, um Deus que nos amou tanto que deu a sua própria vida para o nosso bem e desejando mostrar de forma concreta esse amor, desejando permanecer amando-nos sempre, deu-nos o dom da Eucaristia. Então nós somos chamados a fazer também a experiência de, alimentando-nos dele, nos tornarmos também homens e mulheres eucaristizados, ou seja, que vivem segundo o ensinamento do Cristo Eucarístico. E o ensinamento do Cristo Eucarístico é que nós nos amemos verdadeiramente uns aos outros. Então, a Eucaristia, ela nos impulsiona a viver, né, o que de verdade o Senhor viveu por nós. Essa doação, essa partilha, este amor concreto que vem ao nosso encontro e que produz em nós o dom da salvação. Então, receber a Eucaristia do jeito que o Senhor nos pede é justamente recebê-la não fazendo comunhão com o pecado, né? Fazendo comunhão com o próprio Cristo, com a graça dele, e também fazendo comunhão com os irmãos, para que, de verdade, a Eucaristia que o Cristo partilha conosco nos ajude a nos tornar homens e mulheres da Eucaristia, eucaristizados, e, com isso, homens e mulheres que produzem aquilo que a Eucaristia é: vida e salvação para todos os homens e mulheres, para todas as pessoas. Então, meu irmão, minha irmã, nós somos então chamados a assumir este compromisso de comungar com o Senhor em tudo, para que a comunhão que fazemos na missa ela seja expressão de uma vida de comunhão que nós temos no cotidiano com Deus e, por causa dele, com os nossos irmãos e irmãs. Só assim a Eucaristia será de verdade frutuosa, né, em nossas vidas, quando a gente buscar sempre mais fazer comunhão com Cristo e não comunhão com o pecado, não comunhão com o mal, não comunhão com aquilo que divide e que afasta-nos de Deus. Então a Eucaristia, que é este alimento de vida, ela é para nós também uma preparação para a plenitude da vida que nós vamos experimentar. Por isso Jesus diz no Evangelho de hoje, né, que quem come deste pão tem a vida eterna, viverá eternamente. E o pão que eu darei, a minha carne, dada para a vida do mundo. Então veja que profundidade as palavras de Jesus. O corpo dele é dado a nós, para que o mundo inteiro, nós todos que fazemos parte deste mundo, tenhamos vida. Então, este corpo de Cristo dado é vida para o mundo. E é uma vida que tem uma dimensão de grandiosidade, de eternidade, porque não acaba quando a morte toca o nosso ser, mas permanece, porque
Desde já, comungando o corpo de Cristo, nós já experimentamos o dom da eternidade, mas não a experimentamos de forma plena, porque falta-nos algo. Mas desde já, esta Eucaristia que comungamos nos prepara para receber aquilo que nos espera, que o Senhor preparou para nós, que é justamente a vida em plenitude na eternidade, a vida eterna, a ressurreição, a plenitude da vida que vai tomar conta de cada um de nós. Então é importante que nós tenhamos claro esta dimensão escatológica da Eucaristia, porque ela é já uma experiência que fazemos daquilo que vamos experimentar totalmente na eternidade e, ao mesmo tempo, ela nos prepara para esta experiência. Já nos prepara para poder receber totalmente este dom precioso que o Senhor tem lá reservado para cada um de nós. E aí nós devemos participar da Eucaristia nessa dimensão, sobretudo para que nós nos acostumemos com aquilo que é grandioso da parte de Deus, porque quando chegar a eternidade para nós, nós já estaremos acostumados. E acostumados vamos acolher, porque a gente pode correr o risco de não estar acostumado e quando chegar em plenitude isso para nós, a gente ter a tendência de fugir disso, de fugir desta graça. Então nos acostumemos com o que é bom, com o bem pleno, que é Cristo Senhor em nossa vida, que é este dom precioso da Eucaristia, para que quando a festa das bodas eternas, da eternidade chegar, nós nos sintamos em casa, no lugar da partilha do ser todo de Deus, porque já experimentamos esta partilha aqui na terra, quando tomamos parte da celebração da Santíssima Eucaristia e colocamos em prática esta Eucaristia em nossas vidas. Que a graça de Deus assim nos conduza. Querido irmão, querida irmã, que pela força da Eucaristia nós sejamos plenamente abençoados. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço forte, fica com Deus, que a Eucaristia alimente, fortaleça as nossas vidas.